Boa tarde, gente. Aqui é a Deia 51, Andréia Calheiros, e eu queria deixar um parabéns enorme para esse grupo que eu pude fazer parte de 85 a 89 e pedir para que os novos integrantes não deixem morrer esse projeto maravilhoso da UNB, onde eu me sinto muito grata por ter feito muitos amigos, por ter aprendido um pouco mais sobre questões da natureza, da espeleologia, das inúmeras cavernas que a gente pôde visitar, dos congressos que a gente pôde participar. E muita saudade da... Tem um gato aqui atrás. Muita saudade da turma toda do Gregel. Um grande abraço. Parabéns, Gregel. Um grande abraço a todo mundo. E que a nossa amizade seja eterna. Beijos. Parabéns, Gregel. Oi, gente, estou passando aqui para dar os parabéns para o Gregel, que está fazendo 35 anos. Eu sou a Jo, participei do Gregel nos anos 80, 90, foi uma fase incrível da minha vida. E as minhas lembranças são todas maravilhosas. O grupo foi muito importante na minha vida, que me proporcionou conhecer pessoas incríveis, conhecer o que é um verdadeiro espírito de grupo, o que é o companheirismo. Além disso, eu também conheci lugares incríveis, né? As cavernas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, que sem o suporte do grupo nunca teria sido possível. Além de todas as pessoas com que hoje continuam meus amigos, depois de tantos anos nós mantemos os laços de amizade, foi onde eu conheci, não efetivamente, mas de fato eu conheci meu marido lá, né? O Minhoca, que é meu marido. As nossas viagens, a nossa intensa convivência no grupo proporcionou que nos conhecêssemos e nos apaixonássemos e acabamos nos casando. Já estamos juntos há mais de 25 anos, temos 2 filhos, as crianças desde pequenas continuam, estão nos acompanhando, né, em passeios a cavernas, eles também gostam de cavernas. A gente, por motivos profissionais, acabou se afastando um pouco do grupo, mas o que ficou muito forte, muito bem marcado dentro da gente, né? E além dessa questão pessoal, também a questão profissional foi muito importante. Foi dentro do Gregel que eu amadureci muito. Eu sou geóloga e as nossas frequentes saídas de campo me ajudaram muito a desenvolver o senso de observação, profissionalismo, companheirismo, responsabilidade. Então, eu só tenho muito a agradecer todo o tempo que eu fiquei no Gregel e estou muito feliz que ele continua até hoje vivo, né? Já são 35 anos, passaram tantas pessoas, são tantas histórias. É muito legal poder estar aqui mandando um abraço, mandando um alô para todo mundo. Tchau, gente. Pronto. Olá, galera do Gregel. Para quem não me conhece, eu sou o Leozão. Sou da época de 87, 88, por aí. Eu entrei junto com a Jo, Minhoca, a Cris, o Leozinho, um monte de gente. Foi uma turma muito bacana, a gente curtiu bastante aquela época. Foi um dos melhores períodos da minha vida, períodos de amizade consolidada que permanecem até hoje. Foi extremamente divertido a gente poder sair junto, cumplicidade, aventura. Foi muito bacana, foi uma época muito agradável da minha vida e eu devo boa parte do que eu sou hoje ao que eu passei nesse período no Gregel. Foi muito bom. Tem umas histórias bacanas, teve uma época que a gente foi para uma gruta em Padre Bernardo, eu esqueci o nome, acho que é Imbé, não lembro agora, acho que é Imbé, que tinha um caso de histoplasmose. Todo mundo que ia para essa gruta voltava com histoplasmose. Aí a gente ficou panicado, né? Aí para ir para lá foi todo mundo de máscara, aquele mó parafernália.
não conseguia respirar direito dentro da caverna, mas não era essa máscara comum de cirurgia, não, era aquela máscara com aqueles 2 filtros aqui do lado, uma dificuldade mesmo. Aí eu lembro que a gente fez o trabalho todo, aí na hora de comer a gente tirou a máscara dentro da caverna para comer, e aí não deu outra. 15 dias depois, tava eu lá com histoplasmose, uma sensação muito ruim, mas foi bom também, a história para se contar. Tem várias histórias, a gente se divertiu bastante. Teve a história da pedra lá de Terra Ronca, da pedra iluminada, que é uma aventura muito legal, é meio místico assim, porque é uma pedra que apareceu no meio da madrugada lá e não tinha psicotrópicos, não tinha nada disso, a gente estava tranquilo. E eu acordei de madrugada com uma coisa me incomodando, uma luz me incomodando, era em Terra Ronca, na saída de Terra Ronca. E aí eu olhava acordei, olhei para aquilo, era uma pedra toda iluminada, parecendo uma santa. Aí eu falei, pô, deve ser a luz da lua iluminando essa pedra. Só que a boca da caverna estava atrás da pedra, então a lua não poderia estar refletindo aquela face da pedra. Aí eu falei, então deve ser uma clarabóia. Aí eu olhava pro teto, olhava, não via clarabóia nenhuma. Eu falei, já sei, eu vou lá. E aí lá eu vejo de onde está vindo a luz que está iluminando essa pedra. Aí eu parei, pensei, falei, vou não. Amanhã, quando eu acordar, eu vou lá e vejo o que é isso. Beleza, voltei a dormir, tava todo mundo dormindo, voltei a dormir. Quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar, falei, agora eu vou lá na pedra para ver o que é. Quando eu olhei, não tinha nada. Era uma praia de areia, assim, comprida, não tinha nada. Eu falei, mais uma das histórias místicas do Gurgel. Mas é isso, galera. Muito bom estar aqui contando uma parte da minha história para vocês do Gurgel, e divirtam-se aí nas festanças. Eu infelizmente não vou poder participar com vocês porque eu estou aqui em Brasília, estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas é isso, um grande abraço a todos e quando a gente puder, a gente se encontra para botar a conversa em dia e para poder contar essas histórias dos antigos e dos novos, para a gente poder se atualizar também. Um grande abraço a todos, parabéns Gurgel, até mais, beijo. Boa tarde pessoal, meu nome é Magno Augusto Machado, eu sou ex-membro do Gurgel. Meu apelido na época de gregelino era Maguinho ou Maguinho, dependendo da pronúncia do cristão. Eu entrei no Gurgel em 1993, passei no vestibular e entrei logo em seguida. Logo que começaram as aulas eu entrei pro Gurgel, me interessei de cara com as atividades do grupo, até porque eu tinha acabado de vir de umas férias no Ceará e tinha visitado a gruta de Ubajara, a gruta bem famosa que tem lá no Parque Nacional de Ubajara, acho que é o primeiro parque nacional do Brasil. Tem uma gruta bonita com um teleférico até a boca da caverna, eu visitei essa caverna e fiquei interessado. Bom, logo de cara eu me interessei muito pelas atividades do grupo, até porque eu sempre gostei de outdoor, né, vida ao ar livre, acampamento, e era basicamente o que a galera se propunha a fazer, né? Procurar caverna, prospectar no cerrado por novas cavernas, ir nas cavernas conhecidas, fazer escalada em paredões, descer de rapel e uma série de coisas que eu de cara já me identifiquei muito, e as pessoas eram muito legais. Meus veteranos do Gurgel, que eu consigo lembrar, era principalmente o núcleo duro, né, que era Minhoca e Jô, que depois vieram se casar, Francis, Leozão, Leozinho, Soninho, Gnu, que era um bicho muito doido lá da antropologia. Essa galera eram de cursos variados, né? Tinha a Neuma, que era da História, irmã da Jô, e outros colegas. Vera Cris fazia Química, e outros colegas de cursos diversos, né? Que eu me lembre, a gente estava no começo da década de 90, né? Então a tecnologia era muito rudimentar.
Eu lembro que o Grégel, quando eu entrei, o Grégel não tinha computador, acho que eu tinha acabado de comprar um computador 286, alguma coisa assim, com uma tela de fósforo, aquela tela verde, né? Para poder digitar seus relatórios e tal, né? Começar a brincar com os primeiros softwares de mapeamento que apareceram em ambiente DOS, que acho que era o Karst. Depois ele foi lançado pela Microsoft, né? Virou o Wincast. Mas era uma época que a tecnologia estava começando, a internet não tinha ainda, né? Tava engatinhando, não tinha, os primeiros experimentos estavam no âmbito das universidades e tal, né? Mas comercialmente não existia internet. Existia uma história de bitnet, que até um colega nosso, o Francisco, era da engenharia elétrica, foi quem primeiro trouxe essa novidade para a gente lá no grupo, dizendo, ó, tá vindo uma coisa bem interessante aí. A gente pode mandar, escrever até texto pelo computador e mandar para outra pessoa. E no GPS nem pensar, né? O primeiro GPS foi aparecer lá no IG, acho que em 1996, 97, alguma coisa assim. E os trabalhos de campo eram baseados principalmente nas nossas interpretações das fotos aéreas, né? Era sentar com as fotos aéreas, fazer a estereoscopia, procurar por rios que sumiam, né, nas feições de rios que sumiam nos maciços, que era um forte indicativo de novas cavernas e tal. Inclusive as grutas do Rio Areia, da região do Rio Areia ali, um colega nosso, o Leozinho, foi um dos primeiros que observou esse fenômeno, né, dos rios sumindo nos maciços rochosos lá, quando ele estava ajudando uma colega de mestrado a fazer os mapas e tal. E foi quando começou a prospecção no Areia, foi mais ou menos nessa época que eu entrei, 93. E desde o começo a vontade da turma era muito grande de aprender mais sobre espeleologia, sobre técnicas de espeleologia, mas a gente não tinha nem recurso e nem de onde tirar, né, nem de onde comprar equipamento e tal, né, era muito difícil no Brasil nessa época. Então a maioria das coisas era tudo improvisado. Então vestimenta, bota, eu lembro que que não existia, era muito caro trazer uma bota importada e tal, né? O pessoal geralmente usava Commander, que era uma bota nacional, bem ruinzinha. E ia de qualquer jeito pro campo, né? Comprar coturno do exército, ou comprava quichute e ia, né? O macacão geralmente era de frentista, que a gente comprava dos postos de gasolina, né, dos frentistas, ou a mãe costurava. Minha mãe chegou a costurar alguns macacões para mim. E equipamento também era muito difícil. O Grégel chegou a inventar alguns equipamentos de alumínio e tal, né, para fazer técnicas verticais. Eu lembro de um Gilmar, de um ascensor daquele, que foi um colega nosso que improvisou. Essas coisas eram bem difíceis de achar, né? Cordas, o pessoal lembra demais, no Grégel tinha uma que o pessoal chamava de bacalhau, que era uma corda de nylon, mas não era uma corda para fazer técnica vertical, era uma corda de caminhoneiro, e a gente por várias vezes usou ela para descer abismo, para subir, de segurança, né? Para descer ou para subir alguma caverna. Fazia ela dupla, né? Para aumentar a segurança. E assim, à medida que o tempo foi passando, é que essas coisas começaram a gente começou a ter acesso, né, a tanta tecnologia quanto os equipamentos e tal, para fazer a prospecção. Então, como eu já disse, não tinha GPS, era feito na mão, você calculava, a ter acesso, né, a tanta tecnologia quanto os equipamentos e tal, para fazer a prospecção. Então, como eu já disse, não tinha GPS, era feito na mão, você calculava coordenadas na mão, em cima dos mapas topográficos e tal, né? E no campo tinha que levar as fotos aéreas para tentar achar alguma referência, alguma coisa. Logo depois do Goiás 94, a gente ganhou muito equipamento dos franceses, né? Quando eles foram embora, eles deixaram toneladas de material aí para a gente. Dividimos Grégel e Bambuí e outros colegas, né, que faziam espeleologia em Brasília. E foi quando a gente começou a ter equipamento adequado, né, corda semi-estática ou estática para fazer a coisa com segurança, né, cadeirinhas, decente, que até as cadeirinhas eram meio improvisadas, né.
com cinto de carro e tal. E Ascender, Descenders, de todo tipo e tal. Era uma época bem interessante, né? Eu gostava muito, né? A gente basicamente passava fins de semana a fio procurando caverna, às vezes achava, às vezes não achava, voltava para casa de mãos abanando, mas toda viagem tinha muita história, tinha muito companheirismo, tinha muita coisa legal para compartilhar, apesar das dificuldades. A gente vivia passando apuro com segurança, nem pensar em sistemas de comunicação, ou como agora tem o Spot, né, que se aciona uma central lá nos Estados Unidos, manda resgate. Pela época, né, mal existia celular. Lembro demais do Areia, que no Areia era uma zona de limite entre as operadoras de Brasília, né, da região do entorno, que era a Telebrasília, e a Telemig, que era de Minas, e lá era uma zona assim, de sombra, não pegava nada, né? Então não tinha comunicação nenhuma, né? Não tinha nem como, a gente não tinha recurso para ter rádio HT, né, para comunicação. Não sei se vocês notaram, eu tô com camiseta aqui de espeleologia, aqui até do Gregel. Ganhei de presente da enteada Raquel, foi membro também do Gregel. Até falei para ela mandar um vídeo, vamos ver se ela vai mandar. Mas é isso, eu guardo muitas recordações boas das amizades que eu fiz no Gregel, das aventuras que eu vivi com os colegas, muitas situações, digamos assim, de risco que a gente conseguiu vencer e tal. Eu lembro da última, lá no Areia, acho que foi em 2005, 2004, alguma coisa assim, que um colega nosso se machucou, ele escorregou lá dentro da areia, e ele, muito grande e forte, mas o cara tinha pavor de sangue. E ele caiu e machucou a perna numa ponta de pedra, né? E fez um rasgo na perna, e quando viu o sangue meio que quase desfaleceu, assim, né? E aí foi uma trabalheira para tirar esse cara de dentro da caverna, porque o cara pesava quase 100 quilos. A gente ainda tinha que fazer uma ascensão de corda para sair. Foi lá na dolina do Chico Bento, que inclusive ganhou esse nome por causa de um colega nosso, Chico Bento, que é geólogo hoje, voltou para a cidade dele lá em Mogi Guaçu. Foi batizada essa dolina porque foi ele que descobriu. Mas foi várias aventuras nesse dia também. A gente passou um sufoco de tentar achar um caminho e ficar meio que, eu e um outro colega ficamos meio tentando passar por um espaço bem apertado, com água passando, e a água meio que afogava a gente teve uma certa dificuldade para sair da encrenca. Mas enfim, são várias histórias, não tem nem como tentar lembrar de todas, tem muitas histórias legais e tal, tem algumas que foram bem pesadas, foram tristes, assim, de acidentes com conhecidos nossos e tal, né? Eu acho que não vale a pena citar só as coisas boas. Mas é isso aí, eu desejo mais 35 anos de Gregel aí, de atividade pro grupo, e parabéns, tá bom? É isso aí. Keep cavernando. Falou. Bom dia, pessoal. Eu sou Heitor Franco. Entrei na UNB, fazer geologia em 89 e fiquei lá um bom tempo em Brasília, 19 anos. Nesse tempo todo, logo no primeiro semestre, já entrei na sala do Gregel para saber o que era aquilo. E de cara nós fomos conhecer a primeira vez, eu não conhecia a caverna, fui para Ecos. Conheci a caverna de Ecos lá em Girassóis, perto de Brasília. Interessante que quando eu fui a Ecos várias vezes nessa temporada toda, e quando eu fui lá, uma coisa que me impressionou muito foi a superfície da água. Tinha uma película muito pequena de carbonato de cálcio, e quando você entrava na água, essas películas iam grudando em você e aí você conseguia ver o fundo, que parecia que estava rasinho, mas na verdade tinha 4, 5 metros de profundidade. Uma água completamente límpida, um lago enorme, e todo ele
coberto por essa película. Como começou a ir muita gente por lá depois, virou febre, virou farofada, nunca mais tive a oportunidade de ver essa película, embora tenha ocorrido em outras oportunidades. E para participar desse vídeo eu pensei em ver algumas fotos para relembrar as histórias, meu capacete inseparável, e falar dos principais momentos que marcaram aí essa vida de Gregel. Bom, primeira caverna, Ecos, 1990. Agora eu vou fazer uma listinha aqui do que mais me impressionou em caverna ao longo desses anos. Em 94 nós participamos de um evento junto com os franceses, com o pessoal do Grupo Bambuí de Belo Horizonte, para mapear algumas cavernas lá da região de São Domingos, norte de Goiás. E a mais bonita de todas, sem dúvida alguma, foi Matilde. Matilde é uma caverna muito grande comparada com as que já tem na região, mas é mais ornamentada com colunas fantásticas, branquinhas, enormes, mais de 20 metros de altura. Algo impressionante. Eu tinha umas fotos bem bacanas de lá, mas não consegui encontrar. Encontrei outras, como Ecos, uma das saídas que a Gregel levava crianças de escola para visitar, principalmente Ecos e Tamboril, que eram as mais fáceis. Uma dessas visitas também foi Taguatinga, do Tocantins, e o ônibus da UNB. Uns lugares bem bacanas, altos visuais, morros testemunhos, muito bacana, visual fantástico. E algumas fotografias de caverna que eu fiz usando uma Zenit, uma máquina russa, filmes Kodak, Fuji. Eu só sabia o que tinha depois. Algumas ficaram bem bacanas, outras nem tanto, muita exposição. Uma das mais fantásticas, esse verde, era musgo, grudado na parede, muito bonito. Galera trabalhando, mapeando as cavernas. Alguns detalhes lá de dentro. Os paredões, tem uma pessoa aqui. E o acampamento, lá em região lá de... desculpa, aqui já é o Naí. O Naí tem as coisas bem interessantes também, que sistema de caverna muito grande. Mas eu vou voltar para o meu listinha aqui, que é seguir mais ou menos um cronograma de eventos. Então, a primeira caverna, voltando, primeira caverna em Ecos, 1990, a mais bonita e a mais ornamentada, Matilde, 94. Em 94 também marcou o maior susto que eu tive dentro de caverna, susto mesmo. Porque estava eu, Minhoca, andando na frente, explorando, e tinha o Leozinho e mais 3 franceses mapeando a caverna logo atrás. E eu e Minhoca entramos num buraco estreito, e quando nós voltamos, enquanto a gente estava nesse buraco estreito, o Leozinho passou, Leonildes, passou para frente e entrou num buraco à direita, que foi sair num salão enorme, num rio paralelo abandonado. E lá dentro ele se perdeu, lá dentro ele ficou esperando a gente chegar, com a luz apagada, deitado mais ou menos assim. Eu cheguei pela parte alta, quando eu estou aqui em cima, tinha um corpo aqui embaixo deitado, num local que eu pensei que nunca tinha entrado ninguém. Tomei um susto daqueles de arrepiar da ponta do rabo até o alto da cabeça, com os cabelos arrepiando, sensação de muito susto. Quando vê, era o Leozinho lá embaixo, deitado, com a luz apagada, dormindo, esperando a gente. Muito sacana. Em 94 também foi uma oportunidade de entrar na maior caverna, que eu já entrei, que é a Angélica. Na época tinham 22 quilômetros mapeados, em 94. Enfim, foram uma semana lá em São Domingos com baitas eventos, baitas lembranças. Depois sim, voltamos ao Unaí.
Unaí, com seus morros e mais morros, com muita caverna, muitas pequenas cavernas, a areia é a principal. E caminhando entre esses morros eu tive a oportunidade de encontrar uma descida, um vale, tipo um cone. E ao chegar lá nós encontramos, não essa que é de lá, mas a Bart Caverna. Bart é meu apelido, como que eu encontrei, ela acabou ficando com esse nome, Bart Caverna. Eu tinha bastante fotos também, mas encontrei só uma. Tem uns travertinos lá enormes, muito bacana, tem uns elictites muito bonitos, enfim. Seguindo, isso foi em 95, essa caverna, Bart Caverna. Das várias vezes que a gente foi lá em Unaí, essa foi, estivemos também na Tailândia, muito morcego. Depois da 96, a caverna mais gelada foi Jabuticaba. A gente desce, são 5 km, se não me engano, dentro do rio, o tempo todo na sombra, água corrente. E eu que não sei nadar, tem rios, tem trecho lá que tem que passar mergulhando, sem saber o que tem do outro lado. E no final você tem que pular 5 metros, porque não tem como descer, você tem que pular no poção lá embaixo sem enviar água. Bem divertido. Isso foi em 96. A caverna mais difícil foi a caverna da Gruta da Revoada, estimado em 5 milhões de morcegos. O Grajael foi contratado para mapear essa caverna. Aí foi eu, Mamífero, Régio e Ronaldo. Fomos bem bom de avião até Cuiabá. Lá tinha um carro esperando para a gente ir dirigindo até Cáceres. Enfim, no final do dia estavam chegando em Cáceres, que é 235 km depois de Cuiabá. Aqui se preparando para entrar na caverna. Passou um gasoduto Bolívia-Brasil, passou a cerca de 500 metros da boca. E nós tivemos que mapear essa caverna para ver se tinha algum problema lá com relação aos morcegos. Poderia provocar algum problema. A caverna tinha uma entrada muito grande, uma parte, a outra era andando, mas tinha um rapel para fazer. Era muito pouco ornamentada, muito fraca em ornamentos. Formada principalmente por essas lâminas, degraus de calcário, no meio de uma massa de argila, amarga, argila com carbonato, formava essas placas muito perigosas de andar, quebrar. Passagens muito estreitas que desmoronavam. Aqui dá para ver melhor as lâminas. Teve um trecho, a gente estava andando a 4 metros de altura em cima dessa lâmina, eu até perceber que estava nessa altura, embaixo não tinha nada, era um vazio. Muito aranha, muita tarântula, centenas na entrada. Depois era dominado por milhares de escorpiões. E isso de um lado da caverna. Do outro lado era muito morcego, então a gente tinha que andar bem equipado, com máscara, porque guano dava na altura do joelho, esses 5 milhões de morcegos cagando lá. Eram os morcegos bem bonitinhos, peludinhos, parecia um leãozinho. Aqui tem um detalhe, espero que dê para ver. Bem bacaninho o morcego. Mas no final todo mundo estava feliz, alegre, contente, apesar de ser muito difícil andar lá dentro, muito cansativo, porque era o tempo inteiro, horas e horas, e só tinha um local que dava para ficar em pé, o restante era tudo agachado e rastejando, joelho, mão, cotovelo, tudo ralado. Voltando do acampamento, voltando da caverna no final do dia. Aqui dá para ver a bunda do mamífero. E depois da revoada, uma das cavernas mais impressionantes foi uma viagem que a gente fez para a Gruta do Janelão, perto do Vale do Rio Peruaçu. Eu e o Maguinho fomos de moto, meu irmão foi levar a gente nas motos até Formoso. E de lá nós seguimos cruzando o Grande Sertão Veredas de motos, um lugar bem bacana. Altos visuais, Zarenitos, Urucuia.
Lá no fundo o Maguinho caído de moto, aqui na frente eu caí de moto, tanto ri dele. Nessa viagem o Maguinho teve a oportunidade de queimar a bagagem encostada na moto. E no fim ele queimou a rosquinha nessa viagem. Mas vezes assim, visuais muito bacanas. Vários rios. Aí chegamos no Parque Nacional Estadual, Parque Federal, do Vale do Peruaçu. Esse é o Rio Peruaçu, suas borboletas. É a revoada das borboletas. Uma das cavernas bem grande. Eu não consegui encontrar as fotos da janelão, mas muito impressionante. 70 metros de altura de boca. Essa é a Gruta dos Caboclos. É bem ornamentado lá dentro, lá fora. A parede por pintura rupestre. Lá de dentro natural, os felhotemas, bem bacana. E do lado de fora, uma das paredes mais pintadas lá da região, toda ornamentada, até de mais de 15 metros de altura. Tinha que ter andaime para subir lá. Não lembro a época. Mas com desenhos muito interessantes, que eu cheguei a ver isso em várias partes do Brasil. Vi desenhos semelhantes na Argentina, quando eu estava por lá, na beira dos Andes. Pinturas são desenhos geométricos, um lado a lado, com formas geométricas diferentes, dispostos lado a lado. Os maoris também fazem desenhos muito semelhantes, que foi a base dos desenhos que eu fiz nessa tatuagem. São desenhos como esse, em cima aqui. Enfim, das cavernas mais bonitas, mais desenhos de pintura rupestre que eu fui. E por fim, a última caverna que eu visitei, voltamos a Ecos, o ano passado. Nós formando o grupo de espeleologia lá da UFG em Goiânia. A Renata Momoli, professora de agronomia de lá. E eu fui levá-la a Ecos para conhecer e voltei lá uma vez depois. Então, de 1990 a 2020, a primeira caverna é Ecos, a segunda é a última caverna que eu visitei, Ecos. Então, estamos por aí desenvolvendo Ecos de boas informações e notícias e mantenham o Gregel aberto. Um grande abraço a todos. Olá, eu me chamo Samuel, eu sou estudante de Geologia e sou membro do Gregel também. E assim, eu faço parte do grupo desde 2017 e ao longo desse período, já foram muitas experiências, muitos campos e eu pude aprender muitas coisas novas. Isso é uma coisa que me motiva sempre a permanecer e continuar no grupo. Fora que eu descobri na espeleologia uma área que me cativou muito, assim. É uma coisa que eu realmente gosto muito, tenho muito interesse. E assim, o grupo como um todo contribuiu muito para eu chegar a esse entendimento, né? E assim, hoje como membro ativo, eu gostaria de pedir a participação de mais membros do grupo, e inclusive os membros antigos. E como membro dessa nova geração, eu gostaria de parabenizar o grupo pelos seus 35 anos, né? E dizer que é um imenso orgulho, privilégio imensurável fazer parte dessa história, contribuir com essa história e continuar com esse legado, né? De difundir a espeleologia, apresentar as cavernas, estudar as cavernas, e tudo isso tem me motivado muito. Então, agradeço muito ao pessoal antigo, aos fundadores que contribuíram, que não deixaram o grupo acabar por algum motivo ao longo desses anos.
E agradecer também ao pessoal mais novo pela iniciativa de vir com esse projeto dos 35 anos, de um valor imenso, o caráter histórico é muito importante também. E é isso, essa nova geração segue forte, tentando continuar o trabalho que foi deixado pelos membros mais antigos, e a gente segue firme. Então já aproveito também para deixar um recado, assim, que quem puder e quiser e tiver vontade, que conheça o nosso trabalho, que venha nos conhecer e que se sentir interessado, por favor, que venha fazer parte do grupo também. Nosso grupo está sempre de portas abertas para receber novos membros e todos que são amantes da espeleologia, como os nossos membros e as pessoas que já passaram pelo grupo, são bem-vindos. Então, fica o meu recado e o meu muito obrigado e parabéns, Gregel.